Você está segurando uma das tecnologias mais otimizadas da história. E ela não foi feita para te ajudar, foi feita para te prender. Faz o seguinte, abre o Instagram aí, dá um toque mínimo para cima, para tu ver o próximo Reels. Vê se tu reparou alguma coisa. Quase nenhuma força, quase nada, ele já trocou o próximo Reels. Agora tenta fazer isso no teu smartphone, na tela inicial. Não é a mesma coisa, né? Então, bem-vindo ao cassino moderno. Ou melhor, o cassino invisível, que cabe no seu bolso. Pensa comigo, quantas vezes você já entrou no seu TikTok ou no Reels do Instagram pra ficar só 5 minutinhos? E quando viu, já tinha passado 1 hora. Você já tava até com o braço dormente, olho ressacado e não lembrava nem do que viu. Isso tudo não é por acaso, não é falta de vontade sua, é só uma engenharia enorme que você não tá vendo. E o mais assustador, a maior parte disso não tá nos botões que você enxerga, está nas entrelinhas do que você nem nota. Hoje, aqui nesse vídeo, a gente vai abrir o capô desses aplicativos curtos de vídeo. E olha, eu não vou te dar nenhuma lição de moral, não vou falar pra você largar o telefone e ler um livro. Não, não é isso. Isso pra mim é papo de coach, de quem quer vender alguma coisa. Eu vou falar algo muito além disso. Quero que você entenda como funciona o jogo. Pra caso você queira jogar, pelo menos você saiba como é que funcionam as regras. A gente vai começar por algo que parece besta, mas não é. É como a tela reage ao seu toque. Quando você usa um telefone, seja do iOS, né, da Apple, ou um Android, a animação ela chega a ser suave. Você arrasta o ícone, ele segue o seu dedo e desacelera no final. Isso parece real. É porque a Apple e a Google passaram horas ajustando curvas de animação a imitar a física do mundo real. Eles só querem que você sinta que tá tocando em algo físico. Mas sente a diferença. Abre o Reels e o TikTok agora. Caso você esteja assistindo na TV ou esse vídeo no computador, tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Pega um vídeo qualquer, dá um deslize mínimo para passar pro próximo. Notou a diferença? A velocidade é muito maior. Você mal encostou na tela e o vídeo já trocou. O vídeo já foi, já é outro, já tá no próximo. Esses aplicativos não usam o sistema físico padrão do celular. É o próprio deles, eles desenvolveram um próprio pra eles. Eles criaram o próprio motor de animação. Aí tu se pergunta, e por quê? Não é pra ser bonito ou pra ser rápido. É pra que quando você tá na cama, sei lá, 3 da manhã, braço mole, porra, de cansaço, você não precise fazer força nenhuma. Só um toquinho e pronto. Próximo, próximo, próximo vídeo, próximo vídeo. É o equivalente a uma esteira rolante num aeroporto, né? Você não anda, ela só te leva. Agora olha pra sua tela enquanto você rola um Reels. Onde estão os botões de curtir, compartilhar, comentar? Tá tudo na zona onde o seu polegar alcança sem esforço, ou seja, bem na lateralzinha, para que você não precisa esticar muito o dedo. E não é coincidência, isso se chama Thumb Hearst Zone. É isso que tá escrito aqui. É a zona de alcance do polegar. E ela é calculada milimetricamente. Tem um detalhe mais sujo ainda. Quando você passa de um vídeo para outro, os botões eles se movem junto com o vídeo. Eu não sei se vocês já repararam isso. Tanto no TikTok, tanto no Instagram. Eles não ficam fixos na tela. E durante o deslize, a opacidade deles diminui. Aí você se pergunta por quê? Por que acontece isso? É justamente para você entender inconscientemente que aqueles botões pertencem àquele vídeo e não o que tá vindo depois. Ou seja, não pertence à interface geral, pertence o vídeo. Isso é um truque psicológico para não te confundir, mas também para te empurrar a interagir. E aqueles botões lá em cima, seguir, não ter interesse, denunciar, já repararam que ele fica bem no topo? Onde seu polegar não consegue chegar sem fazer um marabalismo ou sem ter que ajeitar o telefone para poder apertar? Pois é, eles estão lá para te dar a sensação de controle. Mas na prática, assim, quase ninguém usa. Quantas vezes você foi lá em cima ajustar o teu algoritmo? É muito raro, pô. Eu tiro por mim. Eu, quando vejo algumas coisas no Instagram, quando eu vou lá em não tenho interesse na aba, é porque me incomodou muito. Um dia desses, eu vi um cara. Um dia desses não, já tem um tempo. Mostrou pra mim um cara, porra, sem nariz, um negócio totalmente nojento. Então eu botei lá. Não tem interesse, mas assim, quase não uso. É porque realmente me incomodou muito, né? Coisa de maltratando animal, essas coisas assim, eu não gosto. Mas fora disso, é muito difícil eu perder um tempo indo lá e botando não tem interesse. É quase nunca. E na verdade, o algoritmo, né, a plataforma, ela sabe disso. E eles usam isso só como uma cortina de fumaça. As pessoas quase não usam isso. Então deixam lá só pra você ter aquela sensação de controle, como eu havia dito. Já reparou que no vídeo, no Instagram e no TikTok, quando o vídeo acaba, ele simplesmente recomeça?
quase que num loop, sem aviso, sem barra de progresso, sem fim do vídeo, ele só recomeça de propósito. Nos cassinos físicos não há relógio, não há janela, não há um ambiente, é um labirinto. O objetivo é que você perca a noção do tempo. Aplicativos de vídeo curto, eles fizeram a mesma coisa, só que no digital. Sem início, sem fim, sem barra de progresso, para saber quanto tempo você passou usando, tudo vira uma coisa só. Uma sensação contínua. Acaba que no final você não sabe se viu 10 vídeos ou 100. Ainda tem mais. Quando um vídeo curto tá carregando, você já chegou a ver aquela rodinha carregando, né? E a resposta é não. Porque eles escondem. O que que eles fazem? Ao invés de mostrar a tela carregando, eles mostram um primeiro quadro do vídeo travado, para que enquanto o vídeo seja carregado no seu aparelho, você já esteja vendo alguma coisa. Consequentemente, você é como se fosse um petisco, né? Que fica na sua frente enquanto a comida não chega. Agora nós vamos entrar no coração da coisa. E aqui eu preciso que você preste muita atenção, porque isso muda tudo que você acha que sabia sobre recomendações de conteúdos. A maioria das plataformas, Netflix, YouTube, Spotify, funciona assim. Eles coletam dados do que você gastou no passado, treinam um modelo e aí te recomendam coisas baseadas nesse modelo. O problema é que seu interesse muda, né? Você pode ter curtido um pagode ontem, mas hoje acordou querendo ouvir um rock dos anos 80, um modelo antigo não acompanha. Isso acontece muito comigo. Às vezes, quando eu pegava busão pra ir pra faculdade, e às vezes eu tava indo ouvindo um tipo de música e voltava ouvindo outro tipo de música. Principalmente sexta-feira, né? Eu já voltava ouvindo uma música totalmente agitada, mas quando eu ia ouvindo uma música mais tranquila, mais calma, pra poder despertar. Mas enfim, o TikTok ele resolveu isso. Eles publicaram um artigo científico em 2023 explicando cada toque seu, cada like, cada vez que você passa rápido, cada vez que você deixa um vídeo repetir, vira um dado que entra numa fila chamada Kafka Kewe. É esse nome que tá aqui, eu não sei como é que pronuncia isso. Ainda dizinho, né? Pensa num carro gigante, onde a informação flui, sem parar. Aí tem um sistema chamado Joiner, que pega a sua ação e junta com seu perfil. Quem é você? Que horas são? O que você viu antes? Isso vira um exemplo de treinamento que alimenta o modelo a cada minuto. Isso não é todo dia, não é toda hora, é a cada minuto. Quando você tá vendo um vídeo, né, de 15 segundos, o algoritmo ele já atualizou umas 3 vezes. Ele não reage ao que você fez ontem, ele reage ao que você tá fazendo agora, agorinha. E o resultado? Eles mostram um gráfico, um modelo congelado no tempo de uns 13% de precisão. Um modelo que se atualiza a cada meia hora. Chega a ser 14, 15%. Parece pouco. É a diferença entre um vídeo ter 100 mil visualizações e 10 milhões. É a margem entre você achar o aplicativo legal e você ficar viciado. Agora calma, você deve estar pensando, pô, que gente malvada projetando isso pra me manipular e eu não fiz nada pra eles. Na verdade, ela que é mais assustadora. Nenhum designer um dia chegou, sentou e falou: vamos viciar as pessoas. O que acontece é que eles rodam centenas de testes por dia, com milhares de versões diferentes do aplicativo. O que aumenta o tempo de tela, fica. O que não aumenta, sai. É um processo de seleção natural digital. E o que sobra no final? São as escolhas de design que mais exploram sua psicologia. Não é porque alguém quis, mas porque a matemática converge para isso. Ou seja, é como se o próprio sistema evoluísse para ser mais viciante. É a mesma coisa que acontece com os criadores de conteúdo. Todo mundo olha para as mesmas métricas de gráfico, retenção, momento exato que as pessoas pulam um vídeo, onde param de assistir, o resultado, todo mundo começa a fazer os mesmos ganchos, os mesmos cortes rápidos, igual eu faço aqui, as mesmas expressões faciais, nas thumbnails, e a plataforma ela só hospeda o conteúdo, ela projeta o conteúdo. Eu entendo, né, o nosso cérebro ele tá se adaptando a certas coisas. Eu não posso vir aqui fazer um vídeo totalmente morto, entre aspas, né, lento, que as pessoas não vão enjoar rápido, porque tem outros criadores de conteúdo que às vezes entregam o conteúdo que eu vou entregar, não da forma que eu faço, ensinando as mesmas coisas ou falando sobre os mesmos temas, muito mais rápido,
muito mais didático, corte rápido e edições mirabolantes. Então, assim, a gente tem que se adaptar. Enfim, eu vou te dar um exemplo prático, porque isso fica muito claro quando a gente conversa com quem produz vídeo curto de verdade. Eu conheço um criador de conteúdo de vídeo curto, eu vou chamar ele de Joãozinho, pra poder preservar ele, tá? E ele já fez centenas de milhares de visualizações. Ele me contou algo que eu nunca tinha reparado, na verdade. Existe uma decisão minúscula que os aplicativos tomaram que muda completamente o jeito de fazer vídeo. Aí você se pergunta, qual decisão? O que acontece quando você abre os comentários? O vídeo pausa ou continua rodando? Parece besta, mas pensa comigo. Se o vídeo pausa, você pode escrever um comentário longo, ler os outros comentários, né? Sem pressa. Se o vídeo continua, você tem que fazer um marabalismo. O que os criadores aprenderam? Que se você quer que as pessoas abram os comentários, você precisa dar um motivo. Então surgiu um gênero inteiro de vídeo onde a informação começa no vídeo e termina nos comentários. Muitas das vezes, né, o vídeo ele é bem curto, bem raso. E você entra nos comentários para poder tentar entender o contexto ou o final da história. E assim o vídeo fica em looping, girando, girando, girando e dando visualização para o criador de conteúdo. E isso aumenta, né, dinheiro, fama e um monte de coisa. Esse tipo de coisa não é o que geralmente eu passo, porque às vezes quando eu quero ler alguma coisa, eu quero ler o comentário, para aquilo não ficar me atrapalhando, eu pauso o vídeo. Mas muitas pessoas não, as pessoas só descem e continuam vendo enquanto estão lendo o comentário e vendo o vídeo. E isso é um comportamento que não tem nem como julgar, porque vai de cada um. Isso muda até a posição da câmera. Teve uma época que algumas versões do aplicativo, que o próximo vídeo ele só começava a tocar quando ele já estava 100% na tela. Então durante o deslize, durante você ficar rolando, o criador sabia que a parte de cima do primeiro quadro já estava sendo vista. Resultado, todo mundo começou a colocar informação importante no topo do vídeo. Coisa de pixel. Infelizmente você nunca percebeu isso, mas o seu cérebro sim. Se você parar pra pensar, isso não é algo novo. A mídia ela sempre moldou o tipo de conteúdo. Pra vocês terem noção, em 1949, os discos de 7 polegadas só cabiam uns 3 minutos de cada lado. As rádios AM queriam as músicas curtas. Resultado, nos anos 50, 60 e 70, os hits tinham 2 minutos e meio. Quando o CD veio, as músicas passaram a ter 4 a 5 minutos. O formato define a arte. Na TV aberta, os roteiristas construíram as histórias em torno de intervalos comerciais. Toda novela das 8 tem um gancho forte antes do comercial. Você sabe disso. Agora, pensa em Friends, aquela série. Quando ela chegou nos streams, a galera estranhou, porque os cortes, o ritmo, ela não foi feita diretamente para ser uma série de streaming. Ela foi feita para ter intervalos comerciais. Ou seja, a mesma coisa que a gente pegar, por exemplo, uma novela hoje da Globo e colocar no streaming. Você sente que tem alguns ganchos. Eu acredito até que isso tá reduzindo um pouco, porque hoje a gente já tem a opção de abrir um streaming e assistir a série que a gente quer. Então a gente não vai ficar pegando certas novelas, o formato um pouco diferente. E isso é perceptível, tá? Só que a diferença é que nos vídeos curtos, a retroalimentação é de segundo a segundo. O criador vê exatamente onde as pessoas pararam de assistir. Se no segundo 3 todo mundo sai, ele muda o gancho. Se no segundo 7 todo mundo pula, ele corta. É um nível de micro-otimização que nunca existiu antes. Só que, por outro lado, eu entendo o lado do criador. Ele tem que sempre pensar na audiência e no bem-estar do seu conteúdo. Se ele produz algo que ele acha que é relevante, ele vai tentar otimizar ao máximo para que chegue nas pessoas da melhor forma possível e que elas não saiam durante o conteúdo que esteja rolando. E aqui vem um dado mais doido que eu já ouvi sobre isso, né? E o Joãozinho me disse que a diferença entre o vídeo que tem 100 mil visualizações e um que tem 10 milhões pode ser apenas 5% de retenção média. Só isso, 5%. Se você pegar um vídeo com 75% de retenção média nos shorts do YouTube, outro vídeo com 80% de retenção, a diferença entre eles pode ser de 100 mil ou 10 milhões. Olha que loucura. Isso tudo é para te mostrar que esse vídeo não é algo bobo. É para mostrar que coisas minúsculas importam. Primeira palavra da legenda, a cor da camisa, a expressão facial, no primeiro meio segundo, o tempo que você demora para começar a falar, tudo isso soma. E quando você junta centenas de criadores fazendo essas micro decisões, o resultado é que o conteúdo começa a parecer igual. O mesmo ritmo, as mesmas entonações, o mesmo tipo de gancho. E, infelizmente não é falta de criatividade, é a plataforma ensinando na marra como funciona. E o que funciona? Outra coisa que pouca gente nota. Tenta pesquisar o TikTok no Google. Você acha o vídeo sim, tá? Ele aparece nos resultados, mas quando você clica, não assiste. Ele
pede para que você faça o login. Mesmo depois de você fazer o login, o aplicativo te empurra para baixar o aplicativo de verdade. E isso não acontece com o vídeo normal. Com o vídeo do YouTube, eu consigo normalmente assistir o YouTube como visitante. E tem o porquê. É que para as plataformas de vídeo curto, o vídeo individual não tem valor. Eles não ganham dinheiro com aquele vídeo isolado. O valor está em você ficar preso no feed, no algoritmo de sessão infinita. E para que isso aconteça, eles precisam que você esteja logado, você esteja dentro do aplicativo e que você não saia. O vídeo é só uma isca. O cassino é o feed. Ou seja, é como se fosse algo personalizado para cada pessoa. Eu tenho um tipo de conteúdo que eu consumo, você tem outro, e seu irmão tem outro, e seu pai, sua mãe, e assim vai. Aí você deve estar se perguntando, e por que o feed funciona tão bem? É tão otimizado, é tão personalizado. Eu assisti 5 minutos de TikTok e eu não consigo mais sair, porque ele quebrou a lei Rick. Que lei Rick? A lei Rick diz, quanto mais opções você tem, mais tempo leva para decidir. A Netflix te dá linhas e linhas de filme. O YouTube, ele te dá uma grade de thumbnails. Você fica lá, parado, escolhendo. Ou seja, quando você quer ver o TikTok, ele só te entrega e você vai rolando, rolando. Você pode até pesquisar ou seguir alguns criadores de conteúdo, mas você sempre volta pro feed inicial, onde você fica à mercê do algoritmo. É diferente dos aplicativos como Netflix e YouTube, que eu posso escolher. Eu abro o YouTube aqui na minha TV, eu fico vendo diversos vídeos para escolher qual que eu quero assistir enquanto eu almoço ou antes de dormir, ou apenas só para me entreter ou para pesquisar. Às vezes eu quero pesquisar como consertar um controle de televisão. E o YouTube, pela thumbnail, eu consigo escolher, pô, esse aqui eu acho que vai me solucionar esse problema. No TikTok, não. O feed de vídeo curto, ele te dá uma coisa, um vídeo, uma ação e passar pro próximo. Não tem um menu, não tem categoria, não tem nada. Só o próximo vídeo. O vídeo que o algoritmo escolheu pra você. Isso virou um design pattern, né? É um patrão de design tão óbvio, tão eficiente que qualquer pessoa no mundo, em qualquer idade, sabe usar. Você não precisa de tutorial, você vê um vídeo na tela cheia e já sabe como passar pro lado. Na verdade, pra cima. Tanto é que hoje todo mundo copiou o TikTok. O TikTok inventou, o Instagram copiou com o Reels, o YouTube copiou com Shorts, o Spotify tentou, mas é um padrão de interface mais copiado da história. É porque funciona. Funcionou porque reduz a decisão a zero. Não tenho que escolher. A plataforma escolhe pra mim. Mas cada um do seu jeitinho. Algo que chegou recentemente, né? Eu falo recentemente porque foi no último ano, porque as informações elas sempre passam. O Instagram colocou aquelas bolinhas dos seus seguidores que curtiram o vídeo. Porque o Instagram sempre foi uma rede social. Ele adicionou uma camada de prova social. Que quando você veja um vídeo, você pensa assim: olha o que a Júlia curtiu, olha o que o João curtiu. Isso te puxa mais. E quando a gente tem o replicar, republicar, alguma coisa assim, é um botão novo também. Quando a gente interage com aquele vídeo, por exemplo, eu republiquei um vídeo e você curte esse vídeo e a gente se segue, chega a notificação pra mim. Aí eu volto pra ver o que que eu republiquei que você curtiu e é mais tempo na tela e aquele bolo todo e eu vou e comento contigo, curtiu o vídeo também, né, não sei o quê. Caraca, cara, é um bolo que o YouTube Shorts, ele coloca embaixo um link para um vídeo longo relacionado. Eu faço isso muitas vezes. Provavelmente, se você está vendo esse corte, tem um link aqui do meu vídeo longo sobre esse mesmo assunto. É um lembrete, você ainda está no YouTube. Olha, esse vídeo tem 20 minutos aqui. Afinal de tudo, eu ainda acredito que eles queiram te puxar para o formato de vídeo longo, pro que sempre foi o YouTube. Mas eu acredito que os shorts eles tenham criado para não perder dinheiro, né? Já que tá todo mundo usando, por que não a gente? Acabam abraçando outros tipos de criadores de conteúdo, de vídeo curto. Será que você cria pro TikTok, pro Reels, por que não criar na plataforma do YouTube? E que também monetiza muito bem. Na verdade, o Instagram eu acho que não monetiza. Eu não tenho essa informação. Por fim, o TikTok. O TikTok só quer que você continue no TikTok. Sem vídeo longo, sem o próximo, é só você rolando, rolando e tudo bem. Ele adicionou recentemente, né, uma opção de compartilhamento e que você consegue enviar pros seus amigos que você segue e tal. Eu vou terminar o vídeo falando aqui pra você largar o celular, pra você ir viver, até porque eu uso essas plataformas e eu sei como é que funciona. Eu sei que é difícil você largar do dia pra noite. Às vezes você tá no ônibus, às vezes você quer só consumir besteira. E não é só largar o telefone, precisa de um esforço a mais. Você precisa entender onde você tá e qual o problema que você tá passando em relação a essas plataformas de vídeo curto. Mas tem uma coisa que eu quero que você leve de tudo isso. Quando alguma coisa parece boa demais, viciante demais, irresistível demais, por baixo de pano tem uma engenharia, tem uma psicologia, tem horas e horas de teste. Não é acaso. Essas interfaces, elas não são feitas pra te servir, são feitas pra te manter. Gostou desse vídeo? Like, se inscreve. Até uma próxima oportunidade. Tchau.